Oi, tudo bem? Hoje é sexta-feira, né? Um ótimo final de semana, tá? Amanhã, 22 de agosto, dia do folclore, né? Dia do nosso folclore brasileiro, né? Esse ano nós não podemos fazer as nossas apresentações, né? Mas se Deus quiser, ano que vem estaremos aqui juntos, festejando todos juntos o nosso folclore, né? Então vamos agora para a nossa gramática, né? Disciplina de gramática, com o conteúdo classes gramaticais. Algumas das classes gramaticais, tá certo? Vamos lá. Classes gramaticais. Todas as palavras da língua portuguesa podem ser agrupadas em 10 classes gramaticais: substantivo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição, tá? Essas, palavras aí são agrupadas a nossas classes gramaticais. Vamos lá? Classes gramaticais. Todas as palavras da língua portuguesa podem ser agrupadas em 10 classes gramaticais: substantivo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Algumas vocês já estudaram e outras vocês ainda vê, como está falando aqui, ó. Vamos estudar os substantivos e nas próximas aulas o restante das classes. Vamos primeiro, para o substantivo. Vamos lá. Substantivo. Tudo, seres, coisas, tem um nome. Substantivo é a palavra que indica o nome de pessoas, animais, coisas e lugares. Tá certo? Vamos novamente. Substantivo. Tudo, seres, coisas, tem um nome. Substantivo é a palavra que indica o nome de pessoas, animais, coisas e lugares, né? Então, quanto à formação, o substantivo pode ser primitivo, derivado, simples, composto, comum, próprio e coletivo. Vamos repetir mais a tia? Primitivo, derivado, simples, composto, comum, próprio e coletivo. Alguns deles, Substantivo primitivo. O substantivo primitivo é uma classe dos substantivos que designa o conjunto de palavras que não derivam de outras. O substantivo primitivo é uma classe dos substantivos que designa o conjunto de palavras que não derivam de outras. Por exemplo, casa, folha, pedra, flor, leite, ferro, café, vidro e outras mais, tá certo? Casa, vamos a alguns exemplos, Casa, folha, pedra, flor, leite, ferro, café e vidro. Esses são alguns exemplos dos substantivos primitivos que não derivam de outras palavras. Então, já o substantivo derivado, vamos ler. São substantivos cuja origem reside em outras palavras da língua portuguesa, tá? Ou seja, derivam de substantivos primitivos, sendo formados através de derivação. Vamos a alguns exemplos: casarão, que vem de casa; folhagem, que vem de folha; pedreiro, que vem de pedra; floricultura, que vem de flor; leiteira, que vem de leite; ferragem, que vem de ferro; cafezal, que vem de café; e vidraça, que vem de vidro. Então, primitivo, o substantivo primitivo já está dizendo primeiro, e o derivado já está dizendo, o substantivo derivado é que deriva. Então, eu sempre costumo passar assim, que é o par, primitivo e derivado do substantivo. Então, vamos ao substantivo, vamos ler novamente. Substantivo primitivo é uma classificação dos substantivos que designam um conjunto de palavras que não derivam de outras. Por exemplo, casa, folha, pedra, flor, leite,
ferro, café e vidro. Substantivo derivado são os substantivos cuja origem reside em outras palavras, né, da linguagem, né, da nossa língua portuguesa. Ou seja, derivam de substantivos primitivos: casarão, folhagem, pedreiro, floricultura, leiteira, ferragem, cafezal e vidro, vidraça. Se a gente perguntar assim, dê o derivado do substantivo casa, casarão, de folha, folhagem, de pedra, pedreiro, de flor, floricultura, de leite, leiteira, de ferro, ferragem, de café, cafezal e de vidro, vidraça. Tá certo? Então, substantivo simples caracteriza um tipo de substantivo que apresenta somente uma palavra. Por exemplo, alguns exemplos: papel, flor, guarda, porta. Certo? Substantivos simples caracterizam um tipo de substantivo que apresenta somente uma palavra, né? Vamos a alguns exemplos: papel, flor, guarda, porta e outros. Já o substantivo composto, tá? É formado por duas ou mais palavras. O substantivo composto é originado de um substantivo simples. Então, substantivo composto é formado por duas ou mais palavras. Então, o substantivo composto é originado, né, de um substantivo simples. Por exemplo, papel toalha, beija-flor, guarda-roupa, porta-retrato e outros mais. Então, vamos exemplo aqui: papel toalha, beija-flor, guarda-roupa e porta-papel, guarda-chuva, guarda-sol, guarda-louça, certo? São vários, tanto o simples como o composto. Substantivo comum. Substantivo comum é aquele que dá o nome de forma geral a todos os seres da mesma espécie, tá? Eles são escritos em letras minúsculas, a não ser que venha no começo de frase, né? É uma regra toda, quando a gente inicia uma frase, nós iniciamos com letra maiúscula, tá? Mas quando o substantivo é comum, é minúsculo. Então, substantivo comum é aquele que dá o nome de forma geral a todos os seres da mesma espécie. Eles são escritos em letra maiúscula, a não ser que venha no começo das frases. Exemplos, alguns exemplos, né? Escola, boneca, bola, carro, mesa, lápis, cadeira. Escola, boneca, bola, carro, mesa, lápis e cadeira. E o substantivo próprio? O substantivo próprio é aquele que dá o nome de forma específica a um determinado ser de cada espécie. Ele sempre começa com letra maiúscula. Não se pode escrever nome, palavra própria com letra minúscula. É errado, tá? Então, substantivo próprio é aquele que dá o nome de forma específica a um determinado ser de cada espécie. Ele sempre começa com a letra maiúscula. Exemplo: Bruno, Ricardo, José, Francisco, Roberto, Eduardo, Cristiane, não é? Sempre nós escrevemos com letra maiúscula. O substantivo coletivo. Substantivo coletivo é uma palavra no singular, mas que indica um conjunto de pessoas, animais ou coisas. Vamos lá para o substantivo coletivo. É uma palavra no singular, mas que indica o conjunto de pessoas, animais ou coisas. Veja alguns substantivos coletivos. Vamos lá. Coletivo de alfabeto é de letras. Arquipélago, de ilhas. Biblioteca, de livros. Cardume, de peixes. Constelação, de estrelas. Fauna, de animais de uma região. Flora, as plantas de uma região. Multidão de pessoas. Quadrilha de ladrões.
vara de porcos e revoada de pássaros. Vamos novamente para o nosso substantivo coletivo. Substantivo coletivo é uma palavra no singular, mas que indica um conjunto de pessoas, animais ou coisas. Vamos a alguns, porque são vários, tá? Substantivo da nossa língua portuguesa é bastante variado. Então, veja alguns substantivos coletivos, né? Alfabeto, de letras, arquipélago, de ilhas, biblioteca, de livros, cardume, de peixes, constelação, de estrela, fauna, de animais de uma região, flora, de plantas de uma região, multidão de pessoas, quadrilha de ladrões, vara de porcos e revoadas de pássaros, tá? E são bastantes coletivos, substantivo também, tem substantivo concreto, tem substantivo abstrato, que nós vamos estudando, especificando aos poucos, né? Não vamos jogar tudo, né? Então, com esse substantivo aí, o próprio, né, o comum, o primitivo, o composto que nós acabamos de estudar, vocês vão fazer no livro de gramáticas, páginas 67, 68, 69, 70 e 71. É mais a leitura, é o textinho para você circular. Não, Vala tinha muita página. Não é, certo? São essas páginas, mas que tem pouca atividade, tá? Dá para fazer bem direitinho, especificadozinho, tá bom? Faça direitinho. Um ótimo final de semana. Beijos e até logo. Tchau.